É, pessoal, cada dia que passa tá mais difícil torcer para esse time, torcer para que esse time vai conseguir fazer alguma coisa certa aí no Campeonato Brasileiro, né, cara? Diretoria do Vasco tá fazendo de tudo pro projeto Série B 2024, ó, ir a todo vapor, cara. Olha só o tipo de jogador que o Vasco contratou, meu amigo. O Vasco contratou um jogador reserva do Náutico. Time de terceira divisão, jogador Matheus Cocão, é novo reforço do Vasco, cara. Tá de sacanagem com a minha cara, só pode ser uma palhaçada com o torcedor vascaíno. Esfregando a incompetência na cara do torcedor vascaíno, o Vasco vai pagar 300 mil por esse jogador, meu amigo. Tá de brincadeira. Vamos falar dessa contratação, essa polêmica contratação aí, que tá deixando o torcedor vascaíno furioso nas redes sociais. Eu tô de saco cheio desse Paulo Brax, mano. Minha vontade de mandar esse cara pra casa do caralho, mano. Ninguém aguenta mais esse cara, mano. Olha o tipo de reforço que esse cara traz pro Vasco, mano. Tá de sacanagem com o torcedor isso aí. Vamos falar disso, vamos falar da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro amanhã contra o Atlético Mineiro. Torcendo por um milagre, torcendo por uma vitória do Vasco, né? Fique até o final, muita coisa pra gente falar hoje. Já vai deixando o like aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí, porque hoje tem, meu amigo, hoje eu vou descascar nessa diretoria aí fraca, esse diretorzinho velho de time pequeno que o Vasco tem hoje, que se chama Paulo Brax. Bom, meus amigos, amanhã o Vasco entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, a estreia do Brasileirão aí contra o Atlético Mineiro, às 9 horas da noite, jogo no Mineirão, com transmissão aí do Sport TV e também do Premier Clubes. Jogo que marca a volta do Vasco à elite do futebol após 2 anos na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E parece que esses caras aí não aprendem querendo contratar jogador de terceira divisão pro Vasco, né, cara? É difícil, né? É difícil, mas temos o jogo amanhã e esse elenco que já está no Vasco vai ter que lutar aí por esses 3 pontos e essa vitória, ou no mínimo um empatezinho, porque já tá de bom tamanho, né? Ainda mais contra o favorito para ser campeão brasileiro fora de casa. O empate não é de se jogar no lixo e a gente espera que o Vasco consiga aí fazer um bom jogo e consiga pelo menos pontuar. Para a partida de amanhã, muito possivelmente o Vasco será o mesmo aí dos clássicos e também dos últimos jogos, com o goleiro Léo Jardim, Pumita Rodrigues na lateral direita, a zaga com o Capasso, Léo Pelé, Lucas Piton na esquerda, o meio campo aí com aquela trinca de volantes com o Rodrigo, Jair e Andrei Santos, e o ataque com Alex Teixeira, Gabriel Peck e também o Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que vai fazer sua estreia amanhã no Brasileirão contra o Atlético Mineiro, fora de casa, jogo complicadíssimo, e o torcedor espera, no mínimo, aí que o Vasco arranque pelo menos um pontinho, né? Tomara que o Vasco consiga jogar bem, porque teve tempo para treinar, teve tempo para corrigir os erros e tempo aí para evoluir, porque o que a gente viu nos últimos jogos do Vasco foi aí uma evolução, né? O Vasco, em vez de estar melhorando, voltou para trás, estava jogando futebol muito fraco, aquele jogo, aquele amistoso contra a Atlético, aquilo ali é um absurdo, cara. Aquilo ali é difícil o torcedor engolir, que o Vasco tomou 2 gols do Sassá e perdeu aquele jogo em São Januário para um time minúsculo. Se o Vasco começar muito mal, meu amigo, aí pode ficar preocupado. Pode começar a fazer contas aí já na primeira rodada, porque realmente, cara, se tomar uma goleada humilhante do Atlético Mineiro, um sacode que o Vasco não vai conseguir ver a bola, pode esperar o pior, meu amigo. A diretoria do Vasco tá mostrando que não tá nem aí, mano. Eles querem deixar o Vasco na 16ª colocação. Essa é a posição máxima que eles estão querendo pro Vasco nesse ano, né? E estão trazendo aí jogadores medíocres para vestir a nossa camisa. E para você aí, torcedor, o que você espera do jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro? Se você confia numa boa vitória do Vascão, na minha opinião vai ser 1-0 Vasco, com o gol do Alex Teixeira, aquele golzinho chorado, o Vasco sofrendo nesse jogo, mas vai conseguir vencer o jogo. Bom, pessoal, enquanto os torcedores do Vasco estão esperando aí a contratação do Rames Rodrigues, do Papo Gomes, do Felipe Coutinho, o Vasco vai contratar nada mais, nada menos do que o famoso, o maravilhoso Matheus Cocão. Tá aí a cereja do bolo, né? O Paulo Brax contratou a cereja do bolo pro Vasco, cara. Jogador de 21 anos, reserva de um time da terceira divisão. Jogador que foi reserva o campeonato pernambucano todinho pelo Náutico e foi premiado ao ser contratado pelo Vasco, né, cara? A diretoria do Vasco é uma piada, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Tá de sacanagem uma contratação dessa aqui. E nem vem com essa ladainha. Ah, vai que o cara dá certo. Meu amigo, isso aqui é Vasco da Gama. Isso aqui é clube de massa. É clube de torcida grande. É time grande. Não é clube de fazer experimento. Não é clube como Red Bull Bragantino. Não é time pequeno que tá jogando Série A pra se sustentar, meu amigo. Tá de sacanagem uma contratação desse nível aí, mano. Um nível técnico baixíssimo. O cara não se via pro Náutico que tá na terceira divisão. E qual o critério dessa contratação? Não consigo entender o Vasco pagar 300 mil reais para contratar esse jogador por empréstimo até o final da temporada. E se ele ficar no Vasco, o Vasco vai desembolsar mais de 2,5 milhões para contratar ele em definitivo.
É um absurdo essa contratação, cara. O torcedor vascaíno não pode aceitar isso, cara. Eu sou totalmente aqui fora, Paulo Brax. Não dá mais pra esse cara trabalhar no Vasco. Eu sei que tem muito torcedor que defende aí sim a 777 Partners, mas não dá pra manter esse profissional trabalhando no Vasco hoje, meu amigo. É um cara que não sabe nada de futebol. Não sabe fazer contratações, ele não tem contato suficiente para conseguir contratar um jogador pesado, um jogador de nome para o Vasco. Já falei isso aqui inúmeras vezes aqui no nosso canal, que outro profissional, um profissional mais rodado aqui no futebol brasileiro, mais experiente nesse mercado aí e que já tem passagem por vários times grandes, teria feito coisa melhor do que o Paulo Brax fez. O Paulo Brax só trabalhou no América Mineiro e no Internacional. Isso não é critério para ser contratado pelo Vasco. Foi muito mal nos dois clubes, inclusive no América Mineiro, ele demitiu o técnico que é hoje o treinador do Vasco. Ele mandou embora o Maurício Barbieri quando eles trabalhavam no América Mineiro. Eu não participei da contratação do Barbieri, mas é um treinador moderno, jovem, que teve uma experiência boa no Flamengo, tem uma experiência boa no Goiás também, então justificou-se a contratação dele pelo América. Mas não deu certo dentro de campo. Eu acredito que quando não há uma total sintonia entre comissão e elenco, o resultado não é o esperado. E esse cara vem trabalhar no Vasco sem motivo algum, mano, sem ter nenhum currículo para estar trabalhando ali, meu amigo. Você aí de casa faria um trabalho melhor do que o Paulo Brax. Eu faria um trabalho melhor do que o Paulo Brax. Qualquer pessoa seria melhor do que esse cara, mano. Uma palhaçada com o torcedor essa contratação desse Matheus Cocão, velho. É impossível o torcedor aceitar isso, mano. Não tem como o torcedor ter sangue frio e aceitar que o Vasco contrate esse jogador. Ah, mas é pra ficar no banco, é pra montar o elenco. Pega jogador da base que joga mais que esse cara. Se o cara é reserva do Náutico, ter time de terceira divisão, qual o sentido dele ser reserva no Vasco? Não consigo entender isso. Tá tirando ativos do Vasco aí que tá lá na base. Utiliza jogadores de 17, até mesmo de 15 anos, que eu tenho certeza que vai jogar mais do que esse jogador, velho. Uma palhaçada com o torcedor, mano. Fiquei furioso quando eu vi essa informação. O cara vai no canal Atenção Vascaínos, fala que a prioridade é contratar um primeiro volante, é contratar um jogador ali pro meio campo, é formar o elenco do Vasco, 90% do elenco do Vasco, e eles contratam esse tipo de jogador, assim como foi o tal do Juan Cruz, né? Juan Seco, sei lá como esse cara quer ser chamado. Também aí foi a contratação do Patrick De Luca lá, que foi a primeira contratação, já foi um erro gigantesco da diretoria. Infelizmente o jogador acabou se lesionando, tá fora da temporada, mas não era contratação para ter vindo. Ele não servia pro Bahia, o torcedor do Bahia não queria ver ele lá, e o Vasco trouxe esse cara, ainda deu a camisa 5 para ele, né? Agora trouxe o brilhante, o maravilhoso Matheus Cocão, que com certeza vai ser o substituto do Andrei Santos aí, né, cara, quando o Andrei voltar pro Chelsea. Lamentável esse tipo de contratação. Parece que o torcedor vascaíno foi feito para sofrer, mano, porque tá de sacanagem. Não, torcedor não merece isso. A grande maioria dos torcedores apoiaram essa SAF, apoiaram o Vasco do início ao fim da Série B e está do lado do Vasco para fazer uma boa campanha na Série A, mas é difícil você acreditar que uma diretoria dessa vai ser capaz de trazer grandes nomes, grandes jogadores pro Vasco, né, cara? Tá aí um movimento que o Paulo Brax gosta de fazer, né? Como ele mesmo disse, vamos fazer mais movimentos. Tá aí o movimento trazendo aí o Cocão pro Vasco. É, pessoal, é isso aí, valeu, é um desabafo, cara. Mano, tô de saco cheio desse Paulo Brax. Pra mim, esse cara tem que ser chutado de São Januário. Um profissionalzinho, meia boca, que deveria estar trabalhando, meu amigo, lá no Náutico, não no Vasco.